Olá pessoal, vamos lá? Vídeo número 3 sobre disciplina positiva para casais. Atenção a essa carta. Limite o tempo de tela. Tá aqui o homem pensando: nossa, se ela me amasse, ela ia me deixar assistir esse jogo. E a mulher do outro lado tá pensando: se ele me amasse, ele desligaria a TV e passaria um tempo comigo. O que falar sobre os eletrônicos? Pensando aí no casamento, na nossa parceria, no nosso relacionamento de casal. De todas as formas, os eletrônicos são viciantes e interferem nas relações pessoais, não só com o nosso parceiro, com a nossa parceira, mas nas nossas relações como um todo, com os nossos amigos, com os nossos filhos, no nosso trabalho e conosco mesmo. Então, os eletrônicos são viciantes e interferem diretamente nas relações. Número 1. Conversem sobre os seus hábitos em relação ao tempo de tela. Quanto tempo vocês gastam? Como cada um se sente sobre isso? Então, uma conversa franca, em que todos se escutem de verdade, para falar sobre essa questão dos hábitos dos eletrônicos. E como cada um se sente sobre isso. Ouça o seu parceiro, sua parceira. Número 2. Pensem em soluções. Incluam uma lista de coisas que vocês gostariam de fazer em vez de ficarem presos na tela. Então, o que a gente poderia fazer nessa hora que a gente não está fazendo? Ao invés de estar no celular, na TV, o que a gente poderia fazer em família, em casal? Número 3, escolham as soluções e atividades que ambos concordem. Então, encontrem aí, escolham uma por dia, uma por semana, enfim, como vocês quiserem, para executarem essas outras atividades e saírem um pouquinho da tela. E número 4, deem apoio um ao outro durante esse difícil período de transição para diminuir o tempo de tela. É difícil, às vezes a gente fica meio perdido sem saber o que fazer sem a tecnologia, né? Porque a gente vive nesse mundo com tecnologia e quando a gente fica sem ela, a gente fica meio perdidão, sem perceber que tem um mundo lá fora que não exige tela, não exige Wi-Fi, não exige nada disso. Então, é um treino mesmo e no começo não é fácil, é bastante desafiador a gente encontrar aí coisas prazerosas para a gente fazer em casal, em família, que não envolvam telas, né, e eletrônicos de forma nenhuma. Então, cuide da sua relação e limite o tempo de tela. Vou contar para vocês um pouquinho o que aconteceu. Estava acontecendo aqui na minha casa. Eu tinha um joguinho de celular, tinha 2 joguinhos de celular. Não sei se vocês têm aí. Eu tinha 2. Eu tinha Candy Crush e o Farm Heroes. E uma hora que eu não tava num, eu tava no outro, porque a vida de um acabava, eu ia pro outro e tudo mais. E eu comecei a perceber que eu me deitava na cama pra dormir e eu ficava horas nos jogos. E o meu marido ali do lado. E aí, com o tempo, o que ele fez? Ele também baixou os joguinhos dele. E ele ficava no celular dele e eu no meu celular. E nós dois, em mundos paralelos, sendo que a gente estava do lado. Olha isso, que sério, gente. Então, isso realmente interfere muito no relacionamento de casal e a gente precisa cuidar disso. Nem vou falar do relacionamento com os filhos, porque também aí é outro desastre quando a gente coloca os eletrônicos no meio. Então, vamos limitar o tempo de tela e ter mais tempo olho no olho. Relacionamento real e não virtual. Combinado? Que tal fazer isso aí na sua casa hoje? Colocar em prática. Um beijo e até o próximo vídeo.